Boa noite a todos. Vamos mais a uma aula de processo de trabalho. E aí, na última aula, nós começamos a tratar sobre os prazos processuais. Então, vou com o slide até lá e de lá nós começamos. Nós falamos já sobre alguns detalhes sobre os prazos processuais, que vocês podem ir à última aula e aos slides para conferir, mas eu gostaria de hoje tratar com vocês de algo que eu colocarei no disco virtual, que é uma lista de prazos processuais trabalhistas. Alguns prazos serão, para alguns atos, serão parecidos com o que você pode ter no CPC, por exemplo. Porém, aí que está o perigo. Embora nós tenhamos recursos com a mesma terminologia que no processo civil, como pode ser o agravo de instrumento, aqui no processo do trabalho, o prazo para todos os recursos é 8 dias. Para tanto, eu gostaria que vocês primeiro pegassem o artigo 893 da CLT para dar uma olhadinha. Por quê? Vou passar a citar alguns prazos específicos, os quais têm uma certa peculiaridade na CLT e na Justiça do Trabalho. E o primeiro deles diz respeito aos recursos trabalhistas. Quais recursos são eles? Estes são os que estão listados no artigo 893, quais sejam o recurso de revista, o recurso ordinário, o agravo de instrumento, o agravo de petição e o recurso adesivo, que ainda que não esteja listado no artigo 893, ele é equiparado aos recursos trabalhistas por questões sumulares que nós veremos na aula de recursos. Porém, o que eu quero aqui especificar para vocês é que todos esses recursos trabalhistas têm o prazo igual de 8 dias, certo? Então, nestes casos, eu vou ter que somar também ele o recurso de embargos, que eu propositalmente deixei de fora de falar agora, mas como é recurso trabalhista, ele tem o mesmo prazo de 8 dias. Por quê? O recurso de embargos sempre cai em concursos públicos, o exame da ordem, na qual essas questões referentes a prazos peculiares trabalhistas é muito frequente. O recurso de embargos é recurso, se é recurso é 8 dias. Não confundir com os embargos de declaração, em que majoritariamente a doutrina trabalhista e até mesmo a CLT, de certa forma, não reconhece como um recurso próprio. Os embargos de declaração, os embargos à execução são prazos específicos de 5 dias. E aí que está a pegadinha, de você, ao ver embargos, entender que é 5 dias, porque são tanto embargos de execução como embargos de declaração do artigo 897-A, e confundir com recurso de embargos, que está no 893 e especificamente no artigo 894 da CLT. Recurso de embargos é 8 dias. Embargos de declaração e embargos à execução são 5 dias. Ok? Assim também, tomar cuidado com o recurso extraordinário. O recurso extraordinário não está listado no 893 da CLT, senão que no CPC. Ainda que o recurso extraordinário em única ou última instância pode levar a questões de jurisdição trabalhista à análise do STF, ele não é um recurso trabalhista e, portanto, não é 8 dias. O recurso extraordinário tem um prazo de 15 dias, ainda que seja oriundo da Justiça do Trabalho, para levar à análise via recurso extraordinário pelo STF. Recurso extraordinário que sim pode ser utilizado na Justiça do Trabalho, é de 15 dias, ok? Ainda mais. Então, falei que embargo de declaração não vai ter natureza recursal propriamente dita no processo de trabalho. Assim também como o mandado de segurança e ação rescisória, que ainda que tenha a possibilidade de reformar algumas decisões judiciais, não são considerados recursos propriamente ditos. E daí que mandado de segurança tem um prazo de 120 dias para sua impetração. E já a ação rescisória tem um prazo de 2 anos a partir do trânsito em julgado. Ainda que pareça como recursos, não o são, e por isso os prazos são diferentes.
Ok? Então, o importante aqui é saber que recurso trabalhista é 8 dias e saber quais são os recursos trabalhistas, e por isso eu citei o artigo 893 e a ele nós somamos o recurso adesivo, que são todos 8 dias. Outra questão que parece muito estranha quando você está desacompanhado de uma CLT e cai uma questão em uma prova objetiva, por exemplo, é que apareça lá um prazo de 10 minutos. E sim, ele existe aqui na CLT. Se você pegar as razões finais, elas têm a modalidade oral e terão justamente o prazo de 10 minutos para que o advogado, querendo, faça isso oralmente em audiência. Assim como tem outro prazo aparentemente peculiar, que é um prazo de 20 minutos, que é mais teórico do que prático, que é a hipótese da contestação oral, que também será levada a cabo em audiência em 20 minutos. Ok? Então, estes prazos são os que normalmente são questionados em concursos públicos, exame da ordem, e eu gostaria que vocês tivessem especial atenção aos mesmos, para que não tenha esse tipo de confusão. Porque uma outra pegadinha diz respeito às exceções. Esta modalidade de resposta do réu aparece lá no artigo 799 e seguintes da CLT. Ok? E aí eu quero que vocês prestem atenção que tem dois tipos de exceções. A exceção em razão do lugar, de incompetência em razão do lugar, e a exceção de suspeição. Quando fizer a modalidade de exceção de suspeição, eu terei 48 horas para designação, se o juiz assim quiser, de audiência de instrução. Ok? Assim como eu terei, em uma exceção de incompetência em razão do lugar, 5 dias a partir da citação para promovê-la segundo a reforma trabalhista. Legal? Então são essas pegadinhas que nós vamos ter. Conforme o ato processual específico, eu possa ter aqui também um prazo processual específico. Como contar este prazo? Este prazo ele vai ter a mesma contagem lá do processo civil, como nós já vimos na última aula. Ok? Atenção, de novo, relembro a peculiaridade da súmula 16 do TST, que é mais teórica do que prática, mas tem que contar com essa hipótese também de questionamento. Que aí, quando tiver uma comunicação postal onde se pensa que ela foi entregue, assume-se uma previsão de 48 horas para a contagem do prazo. Quando tiver a assinatura da notificação postal, começa-se a contar daquela data os prazos processuais, da data da assinatura dessa comunicação postal. Feito? Caso contrário, eu vou ter que ver qual é o despacho do juiz para, nas hipóteses de despacho judicial, o juiz promover um prazo específico para aquele ato que ele está despachando. Mas normalmente os prazos legais que nós tratamos aqui são aqueles que caem em provas e exame da ordem. Continuando então aqui a nossa questionamento, vamos passar para as partes. Quero que vocês peguem o artigo 791 da CLT, por quê? Porque ele é diferente de outros segmentos, inclusive da Justiça Federal no seu segmento que não é o trabalhista. Aqui, sim, é possível que tanto o autor como o réu possa fazer a sua defesa em juízo sem constituir advogado. Esta hipótese, que foi inclusive questionada pelo Conselho Federal da Ordem após a Constituição Federal de 88, em função do artigo 133 da Constituição Federal, que expressa que o advogado é essencial para a administração da justiça, criando justamente aqui a ideia de que se expurga a possibilidade do ius postulante, ou seja, da possibilidade de alguém postular, se defender em juízo sem constituir um advogado. Pois bem, isso é possível aqui na Justiça do Trabalho porque o artigo 791 da CLT está plenamente vigente, ou seja, tanto o autor como o réu não têm a obrigação de constituir advogado para postular em juízo. Nesse sentido, tem que ter aqui uma matização do que eu acabei de falar, a tal da exceção da regra geral. O próprio TST, seguindo também o direito sumular exposto no STJ, tal como está no slide, o TST já há algum tempo, na súmula 425, ele modalizou
o exercício efetivo do artigo 791 da CLT e o seu ius postulante. Ele diz que, sim, o ius postulante ele pode ser aplicado para quais hipóteses? Atos de primeiro e segundo grau, porque se entende que esses atos dá para as partes autor e réu ir a juízo sem constituir advogado. Só que ele divide isso em duas partes, mas peraí, alguns atos não. Alguns atos são mais complexos e necessitam para a própria defesa dos interessados que tenha alguém que tenha um conhecimento técnico sobre o objeto do ato. Então, nesse sentido, atos de instâncias extraordinárias, TST ou STF, assim como atos que, se o TST entendeu mais complexos, como a ação rescisória, a ação cautelar e o mandado de segurança, esses atos não poderão ser praticados por alguém, por um jurisdicionado que não esteja acompanhado de um advogado. Ok? Então, cuidado com essa súmula 425, porque ela ajusta o efetivo uso do ius postulante, que é o artigo 791 da CLT. Aí, o que nós temos é algo que vocês conhecem. Se a parte, em um ato de primeiro grau, entendeu estar acompanhada de um advogado, ela tem que apresentar este documento no processo, que é a procuração. Esta procuração justamente vai autorizar quais são os atos que poderá ser praticado por aquele procurador. Por exemplo, alguns jurisdicionados, autor e réu, não dão o poder para o advogado de dar quitação, de receber, levantar alvarás, por exemplo. Então, a procuração é o documento que outorga poderes. E quais poderes? Isso tem que estar, portanto, no processo para ver se aquele procurador que está atuando em nome da parte tem poderes ou não. Caso tenha um ato de urgência, onde não deu tempo para buscar esta procuração, vale os ensinamentos do Código de Processo Civil, que diz, olha, para atos urgentes vai ser procuração mesmo, porém, tem que apresentar a mesma 15 dias após a produção do ato. Esses 15 dias poderão, via despacho do juiz, ser ampliados por mais 15 dias, mas só por despacho do juiz. Então, nesses casos, passados esses prazos, eu tenho a ineficácia dos atos processuais praticados por quem não tem procuração, ok? E aí a possibilidade, inclusive, que a parte, autor ou réu, entre a posteriori na justiça comum com ação de perdas e danos, justamente dos prejuízos que aqueles atos praticados sem procuração por aquele procurador efetivaram para o jurisdicionado, ok? Então, a súmula 427 que está citada aí no slide, na verdade, com o processo judicial eletrônico, ela perdeu um pouco da sua força. Por quê? Uma vez que o advogado se habilita no processo judicial eletrônico, ele passa a receber também eletronicamente toda e qualquer movimentação, mas mais importante do que isso, ele passa a receber as intimações e as comunicações processuais para que eu tenha a contagem do prazo. Ok? Pois muito bem. Pode acontecer duas hipóteses em algum caso concreto. Por exemplo, que outorgou os poderes da procuração não esteja contente com aquele advogado constituído. Nessa hipótese, eu vou até o artigo 111 do CPC e vou ter ali um procedimento para a substituição de advogados. E tanto a hipótese da substituição do artigo 111 como da renúncia, que eu vou entrar daqui a pouco, do artigo 112 do CPC, eles partem da premissa de que o advogado é patrono da causa, ou seja, ele tem que estar responsável, uma vez habilitado nos autos, pelos prazos processuais, e por isso tem esse procedimento. Então, se a parte quer substituir o advogado, ele tem que indicar qual será o novo patrono que irá receber os novos prazos processuais. E caso não tenha um procurador de pronto,
o juiz vai dar o prazo de 15 dias para que a parte apresente o seu novo advogado, ok? Do lado contrário, quando é o advogado que quer desistir de ser patrono da causa, a hipótese do artigo 112, que trata da renúncia da procuração, é um pouquinho distinta, mas também parte da premissa que eu tenho que ter aqui alguém responsável por esses atos processuais. Então, se o advogado que quer renunciar aos poderes outorgados na procuração, ele pode passar um subesclarecimento sem reservas, ou melhor ainda, que é o que eu indico a vocês, peticionar nos autos, renunciando aos poderes outorgados na procuração e, de preferência, já indicando quem é o próximo advogado, para que ele de pronto já fique responsável pelos próximos atos processuais e que demonstre nessa petição juntada aos autos, inclusive talvez com a assinatura do jurisdicionado, mostrando ao juiz que, ademais de colocar um advogado, o substituindo, quando o advogado anterior renunciou aos poderes outorgados na procuração, apresentar a anuência de aquele que outorgou os poderes do jurisdicionado com esta renúncia. E aí pode sair imediatamente do processo, não ficar mais responsável pelos atos processuais. Porém, se não se apresentar um outro patrono da causa, este advogado que está saindo do processo, ele peticiona, demonstrando que o jurisdicionado, a parte, sabe que ele está renunciando pela assinatura ou para a juntada de um documento qualquer, uma carta, um telegrama, em que aquele que outorgou os poderes da procuração, ele dá ciência que está renunciando, e se não apresentou nenhum advogado, ainda fica o advogado que está saindo dos autos responsável pelos atos processuais por 10 dias. Finalmente, para terminar a aula, toda essa questão que eu estou batendo com você de procuração e tal, ela tem uma razão, que é a súmula 456 do TST. De certa forma, ela traz as mesmas regras do artigo 76 do CPC de 2015, trazendo justamente consequências para os autos, para as partes, sobre a invalidade da procuração nos autos. E são consequências bastante sérias, que podem levar a prejuízos econômicos maiúsculos, conforme a causa concreta, para o jurisdicionado, que depois poderá inclusive acionar ao advogado que foi negligente com esse dever básico de apresentar a sua representação, a sua procuração nos autos, as perdas que possam ter esse jurisdicionado. Depois ele pode buscar na justiça comum o seu ressarcimento. Por isso, gostaria que vocês dessem uma olhada na súmula 456, que a vinha a cabo, ela repete um pouquinho o que está lá no artigo 76 do CPC, e assim também como a súmula 436, que faz referência específica aos procuradores de administração pública, que tem regras distintas. Embora tenha que estar com o número de inscrição na ordem, não é necessário apresentar a procuração, porque a posse no cargo público já é a sua procuração. Então a súmula 436 flexibiliza as regras de representação para quem é advogado da administração pública. Por hoje é só, e na próxima aula continuamos ainda sobre partes no processo. Um grande abraço e fiquem bem.